Olá, nós estamos aqui hoje com um grande registrador, uma pessoa estimada por toda a classe, que é o Natal Cicotti, registrador imobiliário de Angatuba. Como vai, Natal? Que bom encontrá-lo aqui no Café com o Reitor. Bom dia, doutor Naline, bom dia, registradores. É um prazer enorme, um privilégio estar aqui, acompanhado dessa figura tão ilustre do meio judiciário. Fico agradecido pela oportunidade que a Uniregistral me proporciona. Natal, conta um pouquinho da sua história, o que você puder contar da sua infância, onde você nasceu, da sua família, porque esse é o intuito dessas entrevistas, é mostrar aos colegas, não é, os registradores, a sua vida, o seu estilo, e você que é uma pessoa que a gente encontra em todos os simpósios, os seminários, você é alguém muito empenhado em prestigiar a classe, as pessoas gostam muito de você e vão querer saber mais da sua vida, tá bom? Na verdade, doutor, é o eterno aprendizado, né? A gente vai nos congressos, nos simpósios, workshop, participa para continuar aprendendo. Mas eu nasci no município de Monte Aprazível, que tem uma situação interessante. Monte Aprazível rodeia o município de Poloni. Onde eu nasci era mais perto de Poloni do que de Monte Aprazível, do que da sede. Então, o pessoal da lavoura, pessoal rural, eles usavam muito a cidade de Poloni. E eu, por consequência, fui registrado em Poloni, e a cidade mais próxima. Então, minha lide com o cartório começa desde o nascimento. Quando eu nasci realmente em Monte Aprazível. E eu pertencia a um distrito de Itaiúba, mais próximo de Polônia, e fui para a escola, trabalhei na lavoura até os 10 anos de idade, praticamente, e eu usava o nome Natal Cicotti Neto, porque o meu avô era Natal Cicotti. E ele me batizou e eu herdei o nome dele, a responsabilidade. E quando eu mudei para a cidade, já no terceiro para o quarto ano, a diretora da escola falou: mas você não chama Natal Cicotti Neto, o seu boletim está errado. A tua certidão aqui é Natal Cicotti. Aí eu tive que mudar meu nome, mas era só de costume. Alterei assim, mas fiquei muito triste, porque eu queria chamar Neto mesmo. Mas tudo bem. Aí eu concluí o primário, depois a admissão, secundário, e comecei a trabalhar, já desde cedo. Tinha no fundo do cartório, do segundo, antigamente era cartório do segundo ofício, né? A gente trabalhava com os processos judiciais, e no fundo do cartório tinha um advogado, Antônio Alberto Paca. E o cartório é do Antônio Paca Júnior, pai hoje avô do Caio Paca, que é registrador do Paraná, o colega nosso. Uma surpresa agradabilíssima. E eu comecei a trabalhar e tinha um primo lá no cartório que me ensinou a escrever a máquina. Eu fui aprendendo, tirando cópia, fazendo carta precatória. Na época a gente tinha que copiar os textos, né? E acabei aprendendo datilografia. Por obra do destino, o Dr. Ney de Melo Almada foi substituir Monte Aprazível. Ele era juiz de direito em Mirassol. E hoje é aquele da cidade vizinha de Itapetininga, minha comarca mãe. Olha as coincidências da vida. Aí ele teve um probleminha lá com o escrevente de sala e pediu para ser substituísse ele. Aí o nosso oficial maior, Vitor Antonino, foi lá, falou: tem o Natal, mas o Natal é menor de idade. Falei: não tem problema. Aí eu comecei colocando o diário oficial na cadeira para poder ficar na altura da máquina
e comecei a ser escrevente de sala. 2 anos depois, eu passei para o cartório do primeiro ofício, que tinha um movimento maior, que pagava mais. Eu vim de uma família muito pobre, Renato. Meu pai era, depois que mudamos para a cidade, meu pai era motorista de caminhão. E minha mãe era costureira. Sou uma família de 6 irmãos, eu sou o segundo. Então eu tinha que contribuir para o sustento dos demais. Aí eu passei para o primeiro cartório e, com o tempo, eu fiquei único. Fiquei trabalhando para os 2 cartórios fazendo audiência. Porque intercalavam um cartório e outro cartório as audiências. Aí eu fiquei fazendo para os 2. Depois do tiro de guerra em 1970, com a criação de várias comarcas em volta da capital, Itacoaquecetuba, essas comarcas, Santa Isabel, os oficiais de cartório foram no interior e arrebanharam muitos escreventes. E aí nos valorizou na região. O escrivão de Santa Fé do Sul perdeu vários escreventes e ele pegou 3 escreventes de Monte Aprazível. Um do primeiro, do segundo e um do registro de imóveis. Na época eu estava do primeiro. Não mexia com o registro de imóveis. Mexia só com a parte processual. Fomos para Santa Fé do Sul, uma comarca em efervescência. Tinha 8, 10 processos administrativos de sindicância contra os cartorários. O juiz da época me nomeou secretário das comissões processantes e eu me senti muito mal processar os colegas. Aí eu conheci o doutor Roberto Vale Hollenberg, o doutor Laurindo Novaes Neto, que eram de Jales, e eles me aconselharam, quando puder, sai de Santa Fé do Sul. Aí, Palmeiras do Oeste era vizinha, precisava de escrever também, eu fui para lá no início de 71 já. Fiquei 2 anos, aí passamos da faculdade. Aí começa outra história, porque trabalhava no segundo cartório Fernando Yukio Kasawa, nosso amigo da REURB. Começou uma amizade muito grande. E eu trabalhava no primeiro cartório, aí já tinha o júri. Aí já tinha o anexo do júri e o anexo do registro de imóveis. E o segundo cartório tinha todo o cível e dividia-se as notas. A parte antiga era assim. E nós tocávamos os processos judiciais. Aí eu comecei a fazer júri, trabalhar com o cartório do júri. 2 anos depois, passamos da faculdade, na FADIR, em São José do Rio Preto. E estávamos para prestar vestibular em Araçatuba, que era mais perto de Palmeiras do Oeste, a 130 quilômetros, e São José do Rio Preto a 180. Imaginemos todo dia, né? Com as condições da época, estrada de terra. Bem, no final do ano, num posto de gasolina, olha a bênção, encontrei-me com o oficial do registro de imóveis de Monte Aprazível, Dr. Saad Abdala Gattas, um sujeito extraordinário. E conversando com ele, ele falou, Natal, onde você está? Entabulamos uma conversa, eu falei, estou em Palmeiras do Oeste, faço registro de imóveis, estou começando a aprender registro de imóveis, mas a parte processual do júri eu faço toda. Corregedoria, menores, colocação familiar da época. Ele falou, quanto você ganha? Me lembro lá de 900 cruzeiros, 900 mil. Ele falou, você não quer vir para Monte Aprazível, para a tua casa? Eu te pago os mesmos 900. Só que aí você não tem despesa. A 37 quilômetros de São José do Rio Preto, minha faculdade. Aí eu voltei para a minha cidade. Maravilha, né? Aí Monte Aprazível. Que bom. Mas ele podia ter dado um pouquinho mais, né, Natal? Podia ter. Mas o tempo se encarregou de fazer justiça, dele ver o meu esforço. Mas eu passei a estudar a 37 quilômetros, que era 25 minutos da faculdade, e não 2 horas.
morava na minha casa, com os meus pais, e aquele valor representava muito mais para a minha família. E aí começamos a trabalhar em Monte Brasília. 2 anos depois, o seu Plínio Marim, eu tinha um colega de faculdade, e um dos escreventes de Votuporanga foi para Minas Gerais como tabelião. E ele me convidou para fazer um teste do cartório. Era um cartório espetacular. Era, não, é. Cartório modelo para a época. Aliás, o primeiro cartório que eu vi estudar. Mas, Natal, o Plínio Marim é de Votuporanga, né? Aí eu fui para Votuporanga. Eu conheci, eu fui promotor de Votuporanga e eu convivi bastante com o Plínio Marim, gostava muito dele. Pois é, nós trabalhamos na mesma época. Foi lá que nos conhecemos. 75, 1974, 75, 76. Isso mesmo. Aí, embora fosse mais longe de Rio Preto para estudar na faculdade, mas eu tripliquei meus vencimentos. Aí eu fui trabalhar no cartório modelo da região. Ele se vangloriava muito disso, com justiça. Ele tinha razões. Ele era autodidata. Aí criou-se a Lei 6.015. Aí vamos reaprender. Porque a gente fazia transcrições das transcrições, né? E fazia júri, fazia menores, tudo. E aí o seu Plínio publicou um livro sobre como seria a matrícula, como seriam os registros da matrícula. Ele frequentava já o IRIB, que estava recém-criado. Então, ele trazia as novidades, ele tinha uma facilidade para ensinar. E ele publicou, em 1975, antes da lei, ele publicou esse livro, Prática de Registros Públicos. Eu faço parte do livro, e ele fez uma dedicatória em 1975 ainda. Então, antes da lei, nós já fazíamos registros paralelos. Fazia as transcrições e fazia as matrículas, mas só como experiência. E estudávamos muito. Seu Plínio foi um grande pai, um outro pai para mim. Mas o tempo se carrega de mudar as coisas. Eu estudava em São José do Rio Preto, na FADIR, Faculdade de Direito Rio Pretense. Tive um problema de familiar. Meu pai ficou muito doente. E o escrivão de Cardoso, na época, o senhor Ivaldo Pozobon, falou: Natal, eu estou classificado para cartório e eu queria ver a possibilidade de você ir comigo, porque pode ser que seja registro de imóveis. E ele era notário na época, ele era tabelião só. Você vai comigo? Falei, ai, meu Deus, eu não fico sentado na cadeira muito tempo. Eu falei, vamos ver as condições. Aí me ofereceu umas condições vantajosas financeiramente e também o cargo de oficial maior. Eu, com 23 anos, já chegando ao oficial maior do cartório. Fui falar com o seu Plínio, doutor Nadine. Deve ter sido duro, hein? Não, foi muito difícil. Foi muito difícil. Era juiz da época, era juiz lá o doutor Dirceu Ferreira da Cruz. Que eu cheguei e ele era o juiz, fazia tempo que ele estava lá. Fazia tempo. E ele, quando saiu, foi o doutor Urbano Ruiz, um processualista de primeira. Os dois, aliás. Eu fiquei pouco em Poranga, já fui convocado para São Paulo, eu só convivi com o Dirceu, mas bastante com o Plínio Marim. Você chegou aí a tal da Ilha dos 18 que ele tinha? Que ele tinha. Tinha uma ilha que depois eu acho que foi submersa, né? Porque aí ele presa. Mas nós fomos passar fim de semana lá. Ele gostava muito de pescar. O hobby dele era pescar, ele fazia os apetrechos dele. A gente ia pescar só com as mãos. O resto ele
dava tudo pronto. E, resumindo, foi um parto para sair. Ele não queria que eu saísse. Precisei da ajuda do Dr. Urbano Ruiz para conscientizá-lo de que era bem para minha carreira. Eu não estava saindo do cartório. E, com muita dor, eu vim para Angatuba. Mas foi um aprendizado, né, Natal? Nossa, Trabalhar com o Plínio. o cartório do Antônio Carlos Mainardi, Paulo, Zé Antônio, aprendi muito, muito com eles. Na época não tinha doutrina, né? Na época tinha prática, tinha o Serpa Lopes. Para estudar, você não tinha nem condições de alcançar a literatura, o que ele escrevia. Tinha o Frano de Carvalho, né? O Frano de Carvalho. E só faltava índice. Tratava de tudo, mas a gente tinha que procurar em todas as páginas. Exatamente. E aqueles livros desses tamanho. Bem, saí da faculdade, vim para FKB em Itapetininga e vim conhecer Angatuba. Na FKB, minhas matérias ficaram o samba do crioulo doido. Eu tinha matéria no segundo, no terceiro ano e no quarto ano todos os dias. Não, alguns dias da semana. E tinha dia que eu não tinha aula. E eu não podia frequentar, era ao mesmo tempo. Eu optei por fazer mais um ano. Eu fiz algumas matérias e no último ano que eu me formei, fiz as outras matérias. Até porque o cartório aqui requeria, só tinha eu de funcionário, ele e o senhor Rivaldo. Eu fui buscar o meu irmão Luiz, que hoje é meu substituto até hoje, em Monte Aprazível também. Aí ele veio trabalhar. Mas a gente trabalhava à noite, quando não tinha aula, para colocar serviço em ordem, para aprender. Saí, conhecer o município de Angatuba inteiro, aos sábados. Fui conhecer as propriedades rurais, saber onde era, o que era, lá no Portão Preto, lá na Fazenda Corrente, por aí afora. Resumindo, fui me situando. E me formei na FKB em 77. E por obra do destino, o senhor Ivaldo queria voltar para Votuporanga. Pouso Bom, família tradicional de Votuporanga. E foi passando o tempo. Chegou uma época que ele falou, vou me aposentar. O que eu podia fazer? Nada, né? Ele, meu chefe. E ele ficou uns 2 anos pensando nisso, foi assim. Em resumo, ele acabou se aposentando e eu fui nomeado pelo artigo 208 da Constituição, tal artigo Márcio Braga. Fui embutido na Constituição. Quem tinha 5 anos de oficial maior, automaticamente assumiria. E é muita gente boa que ficou com o cartório assim, porque premiou a experiência, a prática, né? Eu acho até melhor do que esses concursos que muitas vezes tem aventureiro que nem conhece nada, mas vai prestar concurso, né? E depois não consegue se impregnar da cultura do registro imobiliário, né, Natal? Inclusive nós estamos tendo alguns casos de renúncia, né, de serventia, o que não é bom, né? Mas ganhamos muito também, né? Foi efetivado uma parcela boa do doutor Ademar Fioranelli. Olha onde eu fui. Bem, passamos a assumir a Angatuba. Angatuba tinha o doutor Tércio de Melo Almada, irmão do doutor Nery de Melo Almada. Olha bem a coincidência. Veio, era minha comarca-mãe. E eu queria participar de congresso, eu queria aprender. Não, como era dito, não tinha literatura a respeito. Não tinha, nós falamos dos concursos, mas vieram muito estudiosos, né? Muitas pessoas que escrevem muito bem. Hoje nós temos uma farta literatura com os próprios cartorários escrevendo.
Então, nós ganhamos muito também, muita qualidade com os concursos também. E tem uns que não pegaram. Toda profissão tem isso, né? Mas eu convivo com todos, graças a Deus, me dou muito bem com todos, tenho trânsito. E aí, aqui em Angatuba, nós começamos a movimentar para ser sócio da Arisp, que era só da capital. Mas os provimentos, as portarias e as decisões atingiam a parte rural também. E nós do interior estávamos largados, estávamos desamparados. Aí começamos a criar um encontro em Piracicaba, capitaneado pelo Everton. E foi criando força esse movimento, e a gente foi fazendo uma interlocução com o Sérgio Jacomino, Flausilino, na época. E começamos a entabular negociações para incluir os interioranos na Arisp. E depois de uma reunião muito proveitosa em Ribeirão Preto, promovida pelo Fred Viamari, nós conseguimos alterar os estatutos da Arisp e fizemos uma paridade de conselheiros. Os 18 da capital seriam efetivos e eles eram os fundadores, e nós entramos com 18 conselheiros eleitos. Eu fui conselheiro por 3 mandatos. E aí a Arisp cresceu e virou essa beleza que é hoje. Bom, o MR portou a Arisp, né? Isso é muito significativo. Flaviano, Flausilina, tem uma parcela de culpa santa, né, que falam, quando é boa, nessa maneira de mudar os registros para o eletrônico. Então, nós tivemos assim, um ganho muito grande em termos de carreira. E eu frequento os congressos, como o senhor disse na introdução aí, eu gosto de me aprimorar, gosto de ver o que tem, o que não tem, mas vejam o que nos reserva a carreira. Certo dia recebo um telefonema do Dr. Fernando Yukio Fukasawa, então, procurador de justiça aposentado, porque nós nos dedicamos em Palmeira do Oeste, e viemos fazer faculdade junto, na mesma classe, em São José do Rio Preto. Depois, quando eu vim em Brangatuba, ele passou para o oficial de justiça em Andeara. E passou para a promotoria. E aí, ele veio substituir Itapeva, perto de Angatuba. Eu fui uma noite visitá-lo. Não dava para entrar no gabinete dele. Era só processo que tinha. Era desleal a carreira da promotoria na época. Eu falei, não, tá onde eu vim parar? Bom, separamos. Um dia eu recebo a ligação dele. Natal, sou secretário da habitação em São José do Rio Preto e tenho muitas demandas que precisam ser resolvidas. E eu vi que você é um dos conselheiros da Arisp. Eu quero que você me viabilize para que eu tenha acesso ao Arisp, porque eu quero solucionar. Aí nós tínhamos um corregedor extraordinário, voltado para a parte humana, Tornalini. E aí cresceu. E aí veio a 11.917, veio a 13.465. Doutor Naline, um privilégio a minha vida. Privilégio. Eu saía de Angatuba, 450 quilômetros de São José do Rio Preto, às sextas-feiras, para ir com ele lá ver os problemas. Ele e o doutor Renato Góes. Ver os problemas que estavam acontecendo em São José do Rio Preto para levar para a Arisp, para tentar, via institucional, criar uma ligação com a corregedoria da época, para poder fazer uma solução. E hoje nós temos uma REURB a nível nacional.
Olha, Foram tempos heróicos, né, Natal? Que o pessoal de hoje, assim, os que entram agora, eles não têm noção do que foi devastar a burocracia, né, a falta de diálogo, cada um no seu espaço, sem conversar, né? E, e eu acho que nós adiantamos bem, estamos, mas precisa muito mais coisa. Eu tenho atormentado agora o corregedor geral, que é o Francisco Eduardo Loureiro, que eu gosto muito dele, é uma capacidade em direito civil, e é uma pessoa bem educada. Por causa de regularização fundiária aqui em São Paulo, ainda é muito complicada a situação aqui, principalmente ali no extremo sul, no Parelheiros, etc. Então, quer dizer que a luta continua. Mas sabe, Natal, eu tenho muita saudade daquele tempo que os cartórios cuidavam também da parte judicial. Eu acho que o serviço era mais bem feito, era feito com compreensão de que aquilo era justiça. Hoje o funcionário público nem sempre sabe o que ele está fazendo, né? Então cresceu desmesuradamente o quadro funcional do tribunal e nós temos muitos problemas assim por falta de vocação, por falta de compreensão da seriedade que é trabalhar com o ser humano, né? Que está ali precisando de justiça, precisando de alguma coisa. E então eu tinha saudades, porque todo lugar depois que eu fui para a magistratura, eu comecei em Barretos e os cartórios eram excelentes. Aprendi muito com o registrador e com o notário e continuo aprendendo, né? a vida é um aprendizado. Pois, doutor Nadine, eu passei por um número muito grande de juízes e promotores. E os promotores é que passaram a ser os corregedores. Do Passos de Freitas, o senhor, e o doutor Hamilton Eliot aqui, ó. Olha aí, três corregedores da promotoria, de origem da promotoria, do quinto constitucional, né? O Gilberto, sim. Agora o Hamilton e eu fizemos concurso, nós somos promotores, fizemos outro concurso. Mas o Gilberto é um homem muito humano também, né? Uma pessoa, eu gosto muito dele. Agora nós falamos, eu sei que você foi muito amigo também do, do Gilberto Valente, não foi? Não. E que pop que ele foi, né, Natal? Aliás, quem estreitou a nossa amizade foi o doutor Regis Fernandes de Oliveira. É. Ele é de Monte Aprazível. Ele era desembargador na época. E eu tinha um caso aqui de casamento de um holandês com uma brasileira, e ele tinha um imóvel rural, e na época surgiu um entendimento divergente a respeito de poder registrar ou não. O doutor Regis me colocou junto à corregedoria. Aí eu fui lá para ver se tinha decisões. Eu gostei muito porque eles me recomendaram, antes de ir à corregedoria, passar pelo cartório do Ademar Zoranelli, que tinha recorte de todas as decisões vazando. Era melhor do que o da corregedoria. É. O Ademar é um repositório da história, das dúvidas, das decisões do Conselho Superior da Magistratura. Eu também tenho tentado conversar com ele aqui para deixar registrado, e ele está meio arisco, mas eu vou pegar, porque ele é meu amigo, no fim eu apelo para amizade, sabe, Natal? Né? Porque eu entrei na área aí de registro de imóveis em 79, quando eu comecei a ajudar, auxiliar na primeira vara de registro, junto com o Gilberto. E gostei muito. Então eu conheci pessoas que eu tenho muita reverência mesmo, né? A Maria Helena Leonel Gandolfo, o Jéter Sotano, o Elvino Silva, né? O Oswaldo Oliveira Pena, o doutor Fernando do 13º lá, não lembro o sobrenome.
mas o Zé Simão, eu aprendi com toda essa turma, né? O de Campinas, Ali eu vino, né? o doutor Elvino, puxa vida, quanto... E o doutor Gilberto, ele possibilitou, na época, que os cartórios fossem ouvidos. Sim. Eu acho que foi quem abriu o canal, ele passou a participar dos seminários, dos congressos nossos, e aí estreitou muito a corregedoria com os registradores de imóveis, o que foi um ganho imenso, grandioso. Se hoje nós temos a REURB, se hoje nós temos uma jurisprudência ainda em construção, foi graças à Corregedoria de São Paulo, junto com os registradores. Muito devemos a essas pessoas que nos antecederam. Os novos, eu sempre falo para eles, nunca vamos esquecer o que fizeram por nós. E, às vezes, eles têm uma visão um pouco distorcida de que os cartórios, você entrava no cartório e aprendia tudo. Não tinha literatura, você tinha que aprender trabalhando. Não tinha literatura. Na raça, né? O Código Civil, o Código Penal, Processo Civil, Processo Penal e Constituição. Só. Você não tinha literatura. Hoje nós surge uma lei, daí uma semana o Assir está escrevendo. Roberto Gentil está escrevendo. Brandelli. Eu tenho Ivan muito boa. Ivan Jacopetti. Tem o Ivan, tem o Gustavo, que é de Uber, Aquaí. O Sérgio tem uma interpretação futurista. Eu adoro o Sérgio Jacomino. Por quê? Tudo que ele previu já está acontecendo. Sim. Ele é um visionário, né? Um visionário dentro de uma realidade cartorária. Dentro de uma realidade cartorária. Ele falava, nós precisamos ver, senão vou passar o trator em cima da gente. Se não sai registro eletrônico, nós teríamos... E a gente tem um patrimônio de inteligência, de erudição no seio imobiliário, que tem até engenheiro primeiro lugar do ITA, que é o Takeda, que traz assim, as ciências exatas para o registro de imóveis, né? Exatamente. Tem o Flaviano, que abre caminhos ali no Brasil inteiro, né? Que tem uma liderança, né? E já veio do pai, né? Gente boa. Eu gosto muito de todos. Senti muito a morte do Bernardo, que era tão alegre, tão, né? Os livros dele todo mundo estava rindo, havia festa, né? Aquele jeito dele. E jeito italiano de ser. Eu convivo muito com o Francisco Raimundo, que na verdade foi ele que me convidou para a Arisp. O presidente que é meu amigo desde a vara de registros, o Oswaldo, né? Então tem muita gente boa no registro de imóveis. E pelo interior agora a gente vai encontrando pessoas já concursadas, mas que vestem a camisa, que começam a despontar, olhar e produzindo coisas novas visões. Aquele menino de Araçatuba, o Marcelo Gel. Isso. Ele é muito bom também. Tenho visto obra dele na registro de imóveis e questão ambiental. Então eu me identifico muito. Eu gosto. Acho que o maior problema que a humanidade está enfrentando é o aquecimento global. Nós estamos tendo aí fenômenos extremos e isso vai afetar a vida de todo mundo, né? Doutor Nalini, eu acho que a atribuição do registro de imóveis podia ser mais forte nesse aspecto. Não é? Exatamente. Pegar o pessoal, o Marcelo Melo, o senhor que gosta da área ambiental, da proteção do meio ambiente, nós poderíamos fazer uma legislação mais forte para averbar no registro de imóveis. Sim. Você sabe que eu oriento também
alunos para pós-graduação, e uma tese muito interessante foi elaborada pela Patrícia Ferraz, que é outra estudiosa, né? Ex-EB de Diadema, e ela estudou crédito de carbono e propõe que essa circunstância de haver uma propriedade que sequestra crédito de carbono fique no registro de imóveis, porque é o repositório natural da propriedade imobiliária. Não existe nenhuma propriedade que possa estar fora do registro de imóveis. E o crédito de carbono hoje ainda está um descontrole, o governo não consegue aprovar a regulamentação, a venda de crédito por empresas privadas sempre traz uma dúvida: será que existe a área? Será que tem aquela cobertura vegetal? Será que aquilo está sequestrando carbono ou não? Então, eu acho que o registro de imóveis tem todas as condições para hospedar isso, e com a garantia da idoneidade da informação, né? Então, eu acho que precisa prosseguir nisso. Então, a Patrícia nos brindou com uma palestra no congresso que tivemos em Brasília, do IRIB, agora comemorando 50 anos do IRIB, agora em outubro. Ela fez uma palestra para nós. Mas esse direito hoje, vamos dizer, ainda está abstrato. E precisava ser concretizado. Claro. O governo precisava criar normatização. Agora o CNJ, ainda bem que ele está entrando para normatizar muitas coisas. E é um órgão voltado para o registro. Porque nós não tínhamos ligação com o governo. Mas hoje a ONR é um braço também forte dentro do próprio CNJ e do próprio. Precisa incentivar esses estudiosos que, ao lado daqueles que têm uma prática boa de muito tempo, que forneçam ideias concretas, porque às vezes o CNJ não tem ideia, ele cuida mais da magistratura, do serviço judicial, e não vê, né, que o extrajudicial é um apoio imprescindível no caminho da desjudicialização, do controle dos direitos, das garantias e no aprimoramento da estrutura jurídica brasileira, né? Então, a gente não pode dispensar essas inteligências que estão aí produzindo coisas, né? E quem está no balcão, né, Natal, é que sabe né? Quem atende a parte, quem vai ter que olhar ali se aquilo é viável ou não, é esse que pode ensinar, não é o judiciário lá no seu gabinete, né? É verdade. Aliás, vamos fazer uma ressalva aqui. A Patrícia também é de origem do Ministério Público. Então, quando eu fiquei oficial do cartório, eu estava fazendo concurso para o Ministério Público, que era a minha paixão. Era a minha paixão na época. Mas acho que tu és a melhor escolha. Você vê que hoje nós temos desembargadores, juízes que estão prestando concurso para passar para a carreira judicial. Até porque a longevidade está favorecendo o ser humano que se cuida, né? Então, 75 já acham pouco para... E aí, no extrajudicial, enquanto se cuidar, tiver saúde, vai ficando, né? Nós temos o doutor Germano, hoje no Paraná. Então, o Germano tem esse menino de Aguaí, o Gustavo, o Fávaro, ele era juiz de Búzios, lá no Rio, uma cidade de praia e tal, veio para Aguaí, que não é uma Búzios, né? O oficial do registro de imóvel de Votuporanga hoje era juiz de direito. Ah, é? Do primeiro cartório de Sorocaba, era juiz de direito. O de Itapevi, que foi juiz até depois, o Henrique. Então, é uma... Vê como as carreiras são irmãs mesmo, né? São... Exatamente. Então, nós no mesmo barco, e a gente precisa fazer com que a navegação seja
tranquila e chegue a bom termo, né? Eu penso que com a Uniregistral em andamento, a parte do meio ambiente ficará muito fortalecida. Eu acho também. Eu estou tentando, eu já pedi para o Takeda para que ele faça um encontro assim, mas para coisas concretas, né? E que disso resulte proposta viável, factível, né? Para que o registro de imóveis tenha um papel mais protagonista, mais preponderante na questão, porque é realmente a coisa mais importante hoje. O mundo inteiro está sofrendo. Você vê que nós tivemos Rio Grande do Sul, tivemos São Sebastião no passado, Petrópolis continua na zona mais ameaçada. Paraibuna. Como? Paraibuna. Paraíso. Então, ontem houve um encontro que eu fui falar, promovido pelas seguradoras, pelo Conseg, Sindiceg e a Academia Paulista de Letras. Eu fui falar e vi o pessoal daquele Sempema, eu acho que é um órgão de controle e monitoramento e alertas dos desastres naturais. É um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia da União Federal. E ele tem uma relação das cidades mais vulneráveis, e é impressionante que São Paulo está nos primeiros lugares ali, né? Nós temos muita cidade ameaçada, né? E, e não é uma coisa inventada, é a ciência falando, é a geologia, é a hidrologia, é o estudo sísmico, que a gente não dá muita bola, mas tem sismos ainda aí, e a escassez hídrica, nós vamos começar a ficar sem água, isso é terrível, né? Então, o registro pode fazer muita coisa nesse ponto. Nós estamos vendo as consequências disso, né? Nós estamos. Então, eu falo sempre. Ontem eu falei para os técnicos lá, eu falei assim: para de falar em desastre natural. Não é natural, não. É consequência provocada, nós que provocamos, né? O doutor Lamana Paiva foi um dos. Fez uma apresentação em Brasília também, e ele contou das agruras que ele passou com a enchente. Inundou Porto Alegre, gente. Então, gente, isso é consequência de alguma coisa. E o mundo inteiro, né? Valência agora, vê quantos mortos, né? Também saiu uma notícia esta semana, o Monte Fuji no Japão, que está sempre coberto de neve, está sem neve. Então, o mundo inteiro está mostrando que nós fomos muito além do que seria possível, né? Então, agora a gente precisa prestar atenção e fazer alguma coisa. E como é que é Angatuba, Natal? Angatuba ainda tem zona rural, tem mata, tem verde? Angatuba tem a comarca com 1.119 quilômetros quadrados. Comarca grande. Nós somos formados pela comarca, pelo município sede e pelo município de Campina do Monte Alegre, que margeia o rio Paranapanema, que nasce um pouco mais acima, em Capão Bonito, e aqui ele encontra o rio Itapetininga e forma o Paranapanema já maior. E tem aqui a represa de Avaré, que já faz parte de uma inundação da represa do Jurumirim. Então, nós temos muita área rural, nós vivemos muito do rural aqui. Nós temos área de laranja. Angatuba tem um privilégio, é diversificada. Nós temos uma bacia leiteira grande, nós temos grandes produtores agrícolas, nós temos cobertura da área de eucalipto e pinos para resina, a resina para perfume de árvore
não é aquela resina nativa. Essa é para perfume, é uma resina mais cara em valores. Então, aqui tem uma diversificação de plantação, feijão, arroz, milho, muita produção agrícola. E tem os queijos artesanais e a nossa fonte de renda também, que é a polengue, que cria-se o polenguinho em Angatuba, é fabricado em Angatuba. Olha aí, bacana. Se nós pegarmos a caixinha, está escrito fabricado no bairro da Estação de Angatuba. Olha aí. E quantas matrículas você tem? Já completei 17 mil. Poxa. Tem grandes propriedades também. Grandes propriedades. Aqui nós temos grandes latifúndios, né? Aqui nós chegamos quase perto da Castelo Branco, da Amolia. É grande. Só que tinha poucas empresas donas de tudo. Com o tempo, isso aí foi ficando por aí menos, e aí foi vendendo, o que fez essa multifaceta das áreas agrícolas em várias atividades diferentes. Ora laranja, ora soja, ora milho, muita plantação agrícola. É um município fantástico aqui, muito diversificado, e nós lidamos com tudo aqui, com cédula rural, com a área urbana, loteamento. Aí nós temos incorporação, escola. Né? Vivemos aprendendo aqui, doutor Naline. E você está formando um pessoalzinho novo, bom, que está dedicado. Eu tenho meus funcionários aqui só entra, não sai. Olha aí que bom. Mas já saíram daqui delegados, diretores de fórum, escrevetes do judiciário. Mas a minha menina mais nova está aqui há 5 anos. Puxa vida. Mas eu tenho um menino com quase 30. Puxa. Meu irmão já aposentou estatutariamente. Eu recontratei ele pela nova modalidade. E eles todos têm curso de Direito, então, e eles estão agora estudando bastante a parte de informática para nós podermos estar acompanhando a evolução dos tempos. Essa é uma revolução, né, Natal? E a gente precisa ficar atento, porque eu brinco falando que a obsolescência está sempre mordendo o calcanhar da gente. A gente está tentando correr e a obsolescência é um pouco também demais, né? A indústria, a tecnologia quer fazer coisas melhores para vender mais, e quem pode comprar são sempre os mesmos, né, Natal? Exatamente. Nós temos aqui uma peculiaridade, nós temos muita convivência com os nossos colegas da região de fronteira da comarca. Ah, que bom. O Seneval de Itapetininga, a nossa comarca-mãe, é como se fosse um irmão. Que bom. Então, Tatuí, o Xavier, nós temos aqui o Luiz Rolo, de Porangaba. Quando surge alguma coisa, o Avaré, fantástico, Júlio. Então, quando tem os problemas de IGC, para delimitar, porque agora está sendo cientificamente delimitada a comarca. A gente conversa, pega o telefone, liga um para o outro, resolve-se com a maior maior facilidade. É assim que deve ser, né, Natal? Assim que deve ser. Os nossos clientes são os mesmos, né? Claro. É muito importante que haja diálogo, porque aí os problemas vão desaparecendo ou são solucionados, e fica uma relação pessoal de confiança, né? Vira até amizade, muito importante. Nós fazemos um almoço. A medicina está demonstrando que uma das formas de você não ser atacado pelo alemão, pelo Alzheimer,
por demência, por depressão, estresse, é você ter amizades, você conviver com pessoas, conversar com as pessoas. Veja que coisa, né? Então, aquilo que é bom faz bem também para a saúde. O remédio está em nós, o remédio é natural, é o sol. É verdade. Mas a região nossa aqui é muito boa, doutor. Próximo de São Paulo, nós estamos a 200 quilômetros de São Paulo. Participo ativamente da cidade, no hospital, na PAI, no asilo, entendeu? Então a gente vive em Angatuba. Que maravilha. Então, Natal, eu gostei muito de conversar com você. Fico devendo café, porque quando a gente faz essa eu também costumo dar um livro meu, assim, fico devendo. Quando você vier aqui, você tem direito, viu? Eu parei uma visita aí, eu já conheço o prédio, já tive reuniões aí. É sua casa, a Arispe é sua casa, você é parte dela, né? Então, Fico agradecido. seja muito bem-vindo. Eu costumo pedir para aquele que é convidado a tomar um café com o reitor que deixe uma mensagem para os jovens, porque quem assiste esse programa são a maior parte do pessoal, até do Brasil inteiro, que gosta de conhecer pessoas, ter novidade, ter outras coisas que não o seu espaço de trabalho. Então, eu sempre peço para deixar uma mensagem. Então, se você puder deixar. O que eu poderia deixar de mensagem? Otimismo. Otimismo com as pessoas. Trate bem o seu próximo. O nosso cartório tem uma privacidade de serviços. E muita gente se engana. Acha que ele é o ser todo-poderoso. Não somos isso. Nós somos integrantes de um sistema que serve à população. E essa é a nossa fonte, é essa água que nós temos que beber. Natal, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Nós conversamos com o Natal Cicote, registrador imobiliário de Angatuba. Essa folha de Angatuba que me privilegia, sempre colocando meus artigos, um jornal colorido, bonito, né? E eu vejo só na internet, mas vejo lá, acompanho todas as publicações. Leitura de Obrigado. Eu tenho uma grande simpatia por Angatuba, também porque o Natal Cicote está lá. Um abraço, Natal. Muito obrigado, viu? É um privilégio, doutor. Foi meu.